Olá, senhores, boa noite. Meu nome é Alexandre Caetano. É um prazer estar com vocês aqui, fazendo parte desse movimento tão importante que é o Seminário de Fortalecimento para o Homem Cristão. Estamos fazendo o estudo do livro Manual do Homem Cristão e coube a mim o privilégio de desenvolver com vocês o tema do capítulo 8, Vida Financeira. Para isso, eu preparei um tema aqui chamado Educação Financeira para o Homem Cristão, que vocês estão acompanhando agora. Então, nos próximos minutos, eu vou discorrer sobre este tema. E eu espero que vocês façam suas anotações, façam seus questionamentos, para depois nós podermos conversar a respeito. Esse é um tema muito enriquecedor, muito relevante e que deve sim ser considerado por todos nós, homens cristãos. Iniciamos então com a seguinte pergunta, com a seguinte questão: o que é educação financeira bíblica? A educação financeira, todos nós sabemos que é aprender a lidar corretamente com o dinheiro. Porém, nós precisamos entender que existem princípios que devem ser levados em consideração quando nós avaliamos esta afirmativa. Lidar com o dinheiro, educação financeira. Quando a pessoa não é cristã, mesmo que ela tenha princípios de valor, ela tem uma maneira, alguns objetivos, um modus operandi, digamos assim, para lidar com o dinheiro. Mas quando nós falamos de educação financeira bíblica, precisamos entender que os princípios não são nossos, são princípios de Deus, expressados através da sua palavra. Isso nos leva ao primeiro questionamento aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a correta ordem das coisas. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 24, nós encontramos o seguinte texto, Jesus falando que não podemos servir a dois senhores, ou Deus ou dinheiro. Se a gente servir um, automaticamente vai desprezar o outro. E esse desprezar aí, no grego, significa aquele verbo que a gente utilizava naquela sociedade, que eles utilizavam para falar com os empregados, com os vassalos. Você desprezava alguém que era inferior ali a você, naquela cultura. Então, quando nós avaliamos que se estamos servindo ao dinheiro, estamos automaticamente fazendo de Deus o nosso empregado, estamos desprezando a Deus, a coisa fica mais séria, a coisa fica mais impactante. Então, a correta ordem das coisas, não podemos alterar essa ordem, é Deus em primeiro lugar. Depois, nós estamos posicionados na segunda posição. E, por último, o dinheiro, na terceira posição. Não podemos inverter essa ordem. Esta é a ordem correta das coisas, segundo a educação financeira bíblica. Partindo desse raciocínio, a gente pode continuar aqui, entendendo que dinheiro é apenas uma ferramenta, que nós somos mordomos e que nós somos diferentes do mundo, sim. Dinheiro é uma ferramenta. Por que eu trouxe essa ênfase aqui? Porque muitas pessoas têm preconceitos, têm alguns paradigmas que precisam ser quebrados quando falamos de dinheiro, do ponto de vista bíblico, dentro das igrejas, para as pessoas cristãs. Porque criou-se um estigma de que o dinheiro ele tem um caráter, de que o dinheiro ele tem como é que eu vou dizer, um poder transformador. Não, o poder do dinheiro não é transformador, é um poder amplificador. Ele aumenta aquilo que você já é. Se você for bom, você será melhor ainda com o dinheiro. Se você for ruim, você será pior ainda com o dinheiro. Analise o dinheiro como uma ferramenta. Digamos que você fosse um construtor civil, um trabalhador que dependa das suas mãos, né, para realizar a arte, por exemplo, um carpinteiro, um escultor, um pintor. Você precisa de ferramentas. E essas ferramentas precisam ser bem utilizadas. Por exemplo, eu não entendo nada de obra. Se você me der uma colher de pedreiro, né, uma enxada, uma pá, eu não vou saber o que fazer. Não vou saber assentar um tijolo. Então, não adianta eu ter as ferramentas corretas se eu não tiver o conhecimento apropriado para utilizá-las. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Você precisa ter o conhecimento apropriado para utilizar as ferramentas da melhor forma possível. Segundo conceito é que nós somos mordomos. O que é o mordomo? O mordomo é aquele que, na ausência do dono, ele é responsável pela administração do patrimônio. Então, ele vai gerenciar tudo. Como se fosse o dono, mas ele não é o dono, ele é o mordomo. Mas ele é de inteira confiança do dono para que possa administrar em sua ausência, como se fosse o próprio dono. Deus, ele lida conosco da forma de dono e mordomo. Ele é o dono, nós somos mordomos. Então, Deus, ele
confere os recursos financeiros em nossas mãos e nós precisamos administrá-los da melhor forma possível. Como faremos isso? Seguindo os princípios bíblicos da administração do dinheiro. O terceiro conceito que precisamos analisar é que somos, sim, diferentes, como eu falei no começo. O mundo caminha para uma determinada posição, para uma determinada direção, mas nós estamos caminhando para uma direção diferente, uma direção que nos leva ao céu, ao reino da glória. Então nós somos diferentes, nós falamos diferente, agimos diferente, nos alimentamos diferente, temos comportamentos daquelas pessoas que estão querendo se tornar cidadãos celestiais. Então por isso nós somos sim diferentes. Então precisamos entender que o dinheiro, ele é uma ferramenta, que nós somos mordomos e que nós somos diferentes. Agora eu quero mostrar para vocês algo muito interessante, que é a pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades, apresentada pelo psicólogo Maslow em 1943. Ela contempla o seguinte pensamento, de que todos os seres humanos, eles possuem uma pirâmide das necessidades, comum a todos eles, começando com as necessidades fisiológicas, comida, água, assim, aí você vai subindo para as necessidades de segurança, defesa, proteção, estabilidade. Depois, necessidades sociais, amigos, família, relacionamentos, comunidade, autoestima, respeito, status, reconhecimento, autorrealização, criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Essa pirâmide, essa hierarquia das necessidades, ela está correta e ela é comum a todos nós seres humanos. Porém, nós que somos cristãos temos um topo diferente desse daqui, da autorrealização. Nós temos nesse topo escrito o reino de Deus. E isto é latente, é inerente, bate, pulsa em nosso coração. Nosso topo não é a autorrealização. Nosso topo é o reino de Deus, é o reino da glória. É para isso que nós estamos aqui. Não há outra opção. E aqui eu coloquei duas formas da gente ser feliz. Olha só que interessante. Sem dinheiro, sem problemas, versus com dinheiro, sem problemas. Nós podemos substituir esse sem problemas aí, do número 100, né, por 99, para a gente ficar com uma facilidade melhor na compreensão. Porque, afinal de contas, é um homófono, é uma palavra homófona, quer dizer, ela soa igual, porém um significado é diferente. 100 com S ou 100 com C, a gente fala da mesma forma, por isso é um homófono. Mas o significado ele é diferente. 100 com S é porque você não tem nenhum, e o 100 com C, que é o número 100. Então, vamos substituir esse 100 do número por 99? Sem dinheiro, 99 problemas. Com dinheiro, 99 problemas. Você tem duas formas de ser feliz. Por que eu falo isso? Para brincar com aquela frase famosa de que o dinheiro não traz felicidade. Ok, você pode ser feliz sem dinheiro. Você pode ser feliz com dinheiro. Das duas formas você pode ser feliz, porque das duas formas você também terá problemas para enfrentar na sua vida. O capitalismo, ele trouxe, achei interessante essa parte quando o autor falou sobre isso no livro. O capitalismo, ele trouxe algumas vantagens e algumas desvantagens para a gente também. Nós vivemos em uma sociedade capitalista. Então, o primeiro ponto é a questão da inovação. Nós podemos inovar, criar coisas diferentes, sairmos na vanguarda de alguma situação que nós possamos desenvolver, fazer um negócio e prosperar grandemente. Nós podemos, aliado a isso, termos um crescimento especial e um crescimento exponencial, angariar e galgar passos grandes de verdade para que possam fluir com o nosso crescimento diário, mensal, anual. Ou seja, o nosso gráfico de vida, o nosso gráfico de patrimônio, ele pode subir de maneira exponencial. E, porventura, se a gente cair, a gente tem como aplicar a recuperação. A gente construiu um negócio, faliu, quebrou. Pelo conhecimento que você tem, você consegue reconstruir esse negócio novamente. Porém, o outro lado também é verdade. Nós temos a desigualdade, que é muito comum. Nós temos aí o pessoal que teve uma boa educação, que conseguiu alcançar as melhores notas nas melhores escolas e teve um futuro muito bem desenhado. E nós temos também as pessoas que não têm as mesmas oportunidades. Elas são prejudicadas pelo próprio sistema. A instabilidade, às vezes você pensa que a curva de crescimento ela é assim, exponencial, contínua, né? Mas não. Na verdade, ela sobe e desce. É como o gráfico das ações na Bolsa de Valores, né?
sobe, desce, às vezes tem uma queda maior, às vezes uma subida muito vertiginosa, né? Mas essa instabilidade ela é comum e ela causa muito desconforto na maioria das vezes. Também temos a obsolescência. O que que é isso? É você estar hoje, por exemplo, com um celular bacana na sua mão, aí legal, e aí passa um ano, esse seu celular já não é mais aquela coisa toda, aquela novidade toda especial, já está ficando ultrapassado, já está ficando obsoleto. É assim com a sua TV, é assim com o seu computador, com os seus equipamentos, com a sua roupa que você veste. Então, a obsolescência ela é muito comum ao capitalismo, e isso é prejudicial a todos nós, porque nos força a entrar para o consumismo desenfreado e isso gera dívidas. E dívidas tiram a paz de qualquer pessoa. Por isso que você trabalha para ganhar dinheiro, depois você paga as contas, então você fica sem dinheiro, e aí você trabalha de novo para você ganhar mais dinheiro, para pagar a conta, até você ficar sem dinheiro, então você trabalha, e aí você entra naquela corrida dos ratos, aquele ciclo vicioso, onde você trabalha, não vê a cor do dinheiro, paga as contas, já está sem dinheiro, precisa trabalhar de novo. Então isso tira a paz de qualquer pessoa. Precisamos arrumar um jeito de fugir dessa corrida dos ratos. Para isso, eu separei 2 pontos aqui para nós entendermos. O primeiro deles é o GPS financeiro. Você precisa entender exatamente onde você está. E nós só temos 4 posições nesse GPS financeiro. Ou você ganha e gasta mais do que ganha, ou você ganha e gasta igual você ganha, troca 6 por meia dúzia, ou você ganha e consegue poupar um pouquinho até, mas não sabe o que fazer, ou você ganha e consegue já poupar um dinheiro e investir, fazendo esse dinheiro trabalhar para você. Qual desses 4 pontos é o ponto onde você se encontra? Gastar mais do que ganha, troca 6 por meia dúzia, consegue ainda equilibrar um pouquinho, sobrar um dinheirinho, ou você consegue, de fato, separar um bom dinheiro para começar a investir, para começar a criar o seu patrimônio? Você precisa localizar qual é a sua posição, porque somente quando você sabe qual é a sua posição, você consegue saber o caminho que você precisa trilhar para chegar onde você de fato quer estar. O segundo ponto, para a gente organizar com a nossa família, é o método VEM, Vital, Essencial e Maleável. Eu até coloquei, vou deixar um vídeo no meu canal, um vídeo aqui no card, falando sobre esse método especificamente lá no meu canal. Você consegue controlar as suas despesas através de um método simples, numa planilha. As pessoas têm medo de planilha, correm, criam planilhas complexas demais e se embolam todas. Pegam aplicativos às vezes até pagos, e tem que ficar controlando uma bala, sabe? Vai comprar uma bala, 20 centavos, tem que anotar, senão vai fugir do meu orçamento. Não, isso vai te transformar numa pessoa neurótica com essas coisas. Basta você fazer um controle mensal, uma vez no mês. Você faz o controle nessa planilha do método VEM, coloca as suas despesas. VEM significa vital, essencial e maleável. Como eu falei, vou deixar outro vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, mas essa é uma maneira muito prática e simples de você organizar as suas finanças. Para isso, você precisa de uma coisa chamada disciplina. Não tem como fugir. Você e eu, nós precisamos aprender a ser disciplinados. Sem disciplina e sem a paciência, nós não conseguimos realizar nada sobre educação financeira cristã. Por quê? A educação financeira bíblica, educação financeira do ponto de vista cristão, ela exige que você tenha disciplina e paciência, porque nós não buscamos ganhos de uma hora para outra, não buscamos esquemas fraudulentos, esquemas que de repente podem te colocar lá na lua. Não, negativo. Nós procuramos as coisas mais sensatas, mais centradas. Afinal de contas, lidamos com dinheiro que não é nosso. Você e eu, nós lidamos com dinheiro que pertence a Deus, não pertence a nós. Nós apenas cuidamos. Lembra da questão do mordomo? Não é nosso, é do nosso dono, é do nosso patrão, do nosso chefe, é de Deus. Então, ele colocou os recursos em nossas mãos para que possamos administrá-los da melhor forma possível. Para isso, precisamos entender que temos 2 caminhos. Ou seguimos pelo caminho da disciplina e da paciência, ou seguimos pelo caminho da indisciplina e do imediatismo. Lembrando que para cada caminho haverá frutos nessa estrada que nós iremos colher invariavelmente. A paciência te leva a ter uma nova perspectiva das coisas, a montar uma reserva financeira e a separar um dízimo pessoal. Dízimo pessoal pode ser um conceito talvez novo para você,
O que é o dízimo pessoal? Dízimo você já sabe, como um homem cristão, que é separar 10% da sua renda e entregar à tesouraria do Senhor. Porém, o dízimo pessoal, poucos se dão conta de fazer e da sua importância, que é separar o mesmo valor, um dízimo, só que para você. Então, você vai separar 10% para Deus, 10% para você também. Então, esses seus 10% vão servir para montar a sua reserva financeira, que é aquela reserva que você precisa ter caso haja alguma coisa, algum imprevisto, você fique impossibilitado de obter uma renda momentaneamente. Por isso uma reserva financeira é tão importante. Eu chamo de reserva, não gosto de chamar de reserva de emergência, eu gosto de chamar de reserva de oportunidade, porque às vezes você tem uma oportunidade de negócios e por estar sem dinheiro, sem capital, você deixa passar. Quantos de nós já deixamos passar oportunidades excelentes porque não tínhamos capital em mãos? Quantos de nós já tivemos algum imprevisto em nossa casa, em nossa vida, e tivemos que recorrer a outros meios para conseguir arcar com aquela responsabilidade como chefes de família que somos? Isso tudo é resolvido pela reserva de oportunidade ou reserva financeira. E aí, para finalizar, eu tenho algumas pérolas de sabedoria, que eu trouxe aqui algumas frases de duas pessoas que foram muito especiais. A primeira delas, Ellen White, no livro Lar Adventista, página 392, diz o seguinte: deveis considerar que uma pessoa não deve dirigir seus negócios de modo a incorrer em dívida. Olha o que ela fala aqui. Quando alguém se envolve com dívidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Meu amigo, as dívidas são uma rede preparada por Satanás para enredar, para prender as pessoas. A dívida é uma. Já viu uma mosca quando cai numa teia de aranha? Ela fica se debatendo, tentando se mexer, mas parece que cada vez que ela se mexe, mais presa ela fica. Existem muitas pessoas que são cristãs e que estão passando por momentos assim. E elas precisam se dar conta de que as dívidas são uma teia preparada por Satanás para prender as pessoas. A segunda frase também de Ellen White, carta 63 de 1897. Isso aqui se aplica ao nosso cartão de crédito. Gastar e usar o dinheiro para qualquer fim, antes mesmo que seja ganho, é o que? Um laço. Olha só, vou ler novamente. Gastar e usar. Dá um print nessa tela aí. Gastar e usar o dinheiro para qualquer fim, antes mesmo que seja ganho, ou seja, eu pego o cartão de crédito e, pela fé, eu passo, acreditando que eu terei condições de pagar lá na frente, mesmo sem saber se eu terei dinheiro. Digamos que eu ganhe R$ 3.000 e eu passo meu salário está todo comprometido. Lembra do GPS? Gastando mais do que ganho, trocando 6 por meia dúzia. Digamos que eu esteja aqui no 6 por meia dúzia. Ganho 3.000, gasto 3.000. E aí eu vejo uma televisão legal de R$ 2.000. E aí não cabe no meu orçamento. Mas eu passo cartão de crédito e uma coisa mágica na minha mente me faz acreditar que eu vou conseguir colocar aquela prestação dentro do meu orçamento. Interessante isso, né? E as outras duas frases para a gente fechar são de Benjamin Franklin. Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. E a última frase também de Benjamin Franklin: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Invista em conhecimento. Aqui no meu canal, nós temos um conteúdo voltado para os cristãos. O nome do canal está aqui na tela, Dinheiro Gospel. Pode navegar pelos vídeos que você vai encontrar muito conteúdo relevante, enriquecedor, para de fato agregar valor à sua vida. Deus ele deve estar em primeiro, porque afinal de contas, Deus é o dono. Nós somos apenas mordomos. Você pode comentar aqui abaixo, deixar a sua dúvida, que eu vou estar respondendo para você aqui nos comentários. Finalizo dizendo que é um prazer poder estar aqui e participar desse crescimento mútuo que um seminário como esse proporciona para nós, homens cristãos.